Ó, é um culto diferente hoje. Então, assim, vai ser um culto mais de bate-papo. Eu vou ministrar e em base daquilo que for ministrado, a gente vai conversar. É 35 não, gente, é 37, desculpa. Então, assim, eu vou ministrar e aí, em base disso, a gente vai conversando, tá bom? Vocês entenderam? Para ficar mais dinâmico para vocês, para ver se vocês entenderam também, tá bom? Vi, senta aqui no meio. Bonitinho. Aí, se vocês, na hora que vocês for falar, vocês levantam a mãozinha, porque a gente precisa passar o microfone, tá bom? Pra aparecer lá na transmissão, senão não aparece, tá bom? Aí vocês falam, eu tenho um comentário. Aí vocês falam, olha, Jesus me falou tal coisa, tá bom? Todo mundo achou? Gênesis 37. A minha mãozinha. Versículo 1, que diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso os odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouve esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também, o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, respondeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ficava pensando. E como foram os irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém? E perguntou Israel a Jacó: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te a eles, ó Jesus. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhes Israel: vai agora e vê se estão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. E então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que darão os sonhos.
Mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o das mãos dele e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Ruben: Não derramareis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no na túnica, e a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, né? Tá certo? Eu li certo? Aromas. Jesus, me ajuda aí. Bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores, midianitas, os irmãos de José, o alçaram e tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de pratas aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Tendo Ruben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou suas vestes, e voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino, e para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai, e lhe disseram: Achamos isso, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os filhos e todas as suas filhas para consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Extrementes os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Até aqui, fecha os teus olhos. Começa a pedir para o Espírito Santo falar com você. Mesmo que você já conheça, pede para ele falar com você. Algo novo, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, falar conosco. Em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que é atrapalhação, Pai, para tirar o foco da tua palavra, que possa cair por terra agora, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, tenha liberdade, Pai. Liberdade, Senhor, para falar, liberdade, Senhor, para conduzir. Em nome de Jesus, Senhor. Eu me esvazio, Senhor, daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi, Pai. Para que o Senhor tenha liberdade, Pai. Liberdade para falar, liberdade, Senhor, para conduzir aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor, Pai. Põe, Senhor, as tuas palavras na minha boca, Pai. E em tudo, Senhor, o teu nome possa ser honrado, possa ser glorificado, possa ser exaltado. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, pode se assentar. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe a história de José aqui, não sabe? Todo mundo conhece, mais ou menos. Eu vou repetir rapidinho, para todo mundo estar aqui junto. É o seguinte, José, ele era o filho que Jacó ele mais amava. Então, tudo era José. E José, ele era muito certinho. Ele seguia cada coisa que o pai dele falava, ele obedecia. Então, o pai dele fez uma túnica para ele, porque ele era o filho da velhice, era aquele que ficava do ladinho dele, já estava velhinho, ele estava ali para tudo que ele precisasse, entenderam? E aí, quando ele ia para ver os irmãos dele, os irmãos dele estavam fazendo coisa errada. E José ia lá e contava pro pai dele. E os irmãos dele já tinham um pé atrás com ele, porque ele era o filho que Jacó mais amava. Não pode amar mais uma pessoa, não. Não pode, isso não pode.
A gente aprendeu que a gente não pode amar mais um e deixar o outro de lado, não é? Então, assim, aí depois, José ele foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, lá ele fez tudo certinho, estava lá, ganhou a confiança de Potifar, e aí a mulher de Potifar foi meter o louco para cima dele, se jogar para cima dele, ele falou não, e aí ele foi preso, foi para prisão, porque o Potifar mandou ele para prisão, ele conhecia José, sabia que ele não faria isso, mas a esposa dele, né? Aí ele falou, vai pra prisão. Aí José ficou muito tempo lá. Aí, quando ele ficou muito tempo, veio um cara, teve 2 padeiros. Foi o padeiro e o copeiro. Eles tiveram 2 sonhos, cada um teve um sonho. E aí eles contaram pra José, depois você lê lá bonitinho, tá? Do 37 até, eu não sei onde para, mas você vai lendo. Entendeu? Aí eles pegam e ele traz a revelação dos sonhos deles e tudo mais. E aí depois disso ele fica mais 2 anos lá, pede para um deles, você que vai para lá, fala de mim para Faraó, fala de mim para Potifar para lembrar de mim e tal. E ou seja, eles não falaram porque eles esqueceram. E aí ele ficou lá mais um monte de tempo, com os 2 anos lá. Até que Faraó teve um sonho das vacas gordas, das vacas magras, do trigo, não sei o que e tal. E aí ele lembrou, o copeiro lembrou de Moisés, não, de José. Moisés não tá aqui agora não. De José, e aí falou para chamar José. Aí José foi, trouxe a revelação do sonho e tal, e aí ele virou governador do Egito, entendeu? Esse é o resumo da história de José. Bom, vamos lá. José, ele foi escolhido por Deus. Ou seja, ele foi escolhido para viver coisas que ele nunca imaginou. Então, ele nunca pensou que os irmãos dele iam pegar e colocar ele no poço para depois ser vendido como um escravo. Não importa assim para onde, mas ser vendido como escravo, viver tudo o que ele viveu, de viver anos na prisão, de ser esquecido. Então ele nunca pensou nisso. Ele nunca pensou na história toda dele que ele ia viver o que ele viveu. E aí, quando você tem um lugar, não tem como ninguém tomar esse lugar. O pai dele fez uma túnica que era para ele. Os irmãos dele, além de ter ciúmes, eles tinham inveja de José. Jesus, ajuda eu aqui, por favor. Eles tinham inveja de José. Por quê? Porque José era certinho, José tinha elogio do pai, José ele falava com Deus, José tinha sonhos, ele estava ali andando com Deus bonitinho, obedecia os mandamentos, tudo certinho. Os irmãos dele não faziam isso. E aí, quando ele recebeu aquela túnica, aí pronto. Foi a gota d'água. Só que assim, a túnica, ela representa a identidade. Ela representa aquilo que Deus ele derramou sobre as nossas vidas. Cada pessoa aqui tem uma porção de Jesus dentro de vocês. Então, um tem um dom mais para profetizar, outro tem dom mais para orar. Orar não, porque todo mundo tem que orar certinho e tem que se derramar tudo bonitinho. Mas outros têm dom para louvar, outros têm dom para poder ir lá e dançar, outros têm dom. Todo mundo que anda com Jesus há um tempo, que se abre para Jesus, tem o dom de línguas. Tem gente que tem dom de interpretação de línguas. Então, assim, cada pessoa tem uma característica, cada pessoa tem uma identidade. Cada pessoa ela tem algo que Jesus colocou dentro de você. E quando ele coloca algo dentro de você, é para você ir lá fora e fazer a diferença. José, ele fez a diferença, porque ele ficou anos e anos numa prisão. Da ponto do carcereiro, ele lá entregar a chave da prisão na mão dele, porque sabia que ele não ia fugir, porque sabia que era de confiança. A ponto do Potifar saber quem ele era e só mandar ele para lá, porque era uma lei, era algo que ele precisava honrar o nome dele. Vocês entenderam? Então, assim, ele sabia, ele vivendo lá fora, no mundo, fora da casa dele, do convívio dele, daquilo que eram os costumes dele, ele ainda assim resplandeceu a luz de Jesus. Então, quando Deus ele te coloca em um lugar, o lugar é seu e ninguém pode tomar. Ninguém, nada que se levantar contra a tua vida vai prosperar.
Porque Jesus, ele te guarda, ele te livra, ele usa todas as situações ruins para trazer bênção sobre a tua vida, para trazer crescimento, para trazer alegria, para trazer maturidade. Ele transforma aquilo que é uma maldição em bênção nas nossas vidas. Então, assim, tudo que é ruim que acontece nas nossas vidas só acontece com a permissão de Jesus. Se é com a permissão dele, não tem como ir além daquilo. Não tem como se proceder, não tem como você morrer por causa disso. Porque em algum momento ele está te tratando, ele está te colocando num processo, ele está te ensinando, ele está te moldando. Porque cada processo que a gente vive é para algo específico. E a gente vai passar o resto das nossas vidas vivendo processos e processos, porque é a forma que ele tem para nos alinhar. Amém? Bom, vamos lá, deixa eu ver. Nanana. Abra suas Bíblias em 1 Coríntios 12. Acharam? Aí você pode pensar assim, não, mas essa história aí é de José. José tinha o lugar dele, José fazia diferença. Ah, mas José e José e José. Aí a gente vai para o Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, esse versículo que a gente vai ler, ele fala do corpo. 1 Coríntios 12. Ele fala do corpo que tem as suas funções, a gente vai ler bonitinho. E aí você vai entender por que a gente está falando de José, tá bom? Vocês acharam? Capítulo 12, versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas só um corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinham, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros, de maneira que um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou são todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Agora abre rapidinho em Romanos 12. É um pouquinho para trás.
no versículo 3. Acharam? Amém? Que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Agora vamos voltar um pouquinho. Vocês leram comigo, acompanharam? Não acompanharam? Agora vai fazer sentido. Quando Deus ele pegou e ele prometeu para Abraão, ele prometeu que ele olhando para as estrelas, ele falou assim: você consegue contar as estrelas? Eu não sei, Abraão, mas eu ia começar a contar. Ia fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ih, perdi as contas, vamos de novo. Até eu entender que não dava para contar. Não sei como foi com Abraão, gente. Mas aí, são inúmeras. Se a gente olhar e falar assim, peraí, tem quantas estrelas aqui? A gente nunca sabe, porque sempre surge uma a mais. Se chega lá na NASA, eles vão fazer pesquisa. Ai, tem tantos bilhões de estrelas. Aí surge mais uma, mais 3, 20, 30. Não sei se vocês acompanham, mas é assim geralmente, não é assim, tio? Vocês entenderam? Então, assim, é inúmeras estrelas. E aí, quando ele pegou, ele falou assim é a sua descendência, ela vai ser desse jeito. Não vai ter como contar, vai ser tanta gente, mas tanta gente, que tem gente que você não vai nem conhecer. Aí, depois de Abraão, veio Isaac, e aí chegamos em Jacó. Rapidinho dessa vez, né? Aí, quando a gente pega e a gente vê a história de Jacó ele tem 12 filhos. Então, todos, mais Benjamim e José. É os únicos. Não, eu gravei alguns, mas não foi todos não. Não vou passar vergonha. Então, assim, são 12 filhos. Quando a gente vê mais pra frente, são quantas tribos que a gente tem de Israel? São 12. São 12. Exato. Aí eu te pergunto, alguém ficou sem o lugar deles? Não ficou. Cada um tinha o seu espaço. Tanto que assim, José foi muito importante? Muito. Mas Jesus não veio da tribo de José lá. Eu não lembro qual era o nome. Não era nem de José, era dos filhos de José, não era, tio? Não era nem José. José nem tribo tinha. Ficou para os filhos dele. Só para vocês terem uma noção. Porque a porção de José era outra. Mas Jesus ele não veio da tribo dos filhos de José. Ele veio da tribo de Judá. Vocês entenderam? Então, cada um tinha uma função importante ali. Cada um precisava de um processo diferente. Cada um exerceu uma função naquele tempo. E quando ele pega, e Paulo ele fala, foi Paulo que escreveu Romanos e Coríntios, né? Então tá bom, tá tudo certo. Quando Paulo ele pega e ele fala da parte dos membros do corpo, ele está falando de um corpo. E o corpo a gente conhece como a igreja. E a igreja a gente conhece como família. Então tá tudo ligado. Então tá tudo ligado. Eu lembrei de uma série que eu assisti que o cara falou exatamente essa frase. Tá tudo conectado. Então, assim, a gente não pode pegar e querer andar sem o midinho, porque a gente não vai ter o equilíbrio de andar. Pode até tentar, vai ficar meio calambiando. Se você não tem o dedinho do pé, você não tem equilíbrio pra andar. Eu descobri isso, tá? Não era com essa cara, não. Não é só porque você é médico que você vai cair. Vê se eu fosse com um negócio desse, tio. Hein? Então, assim, você pode até andar, mas vai andar aquele meio cavaliano. Mas vai.
Vocês entenderam? Então, cada membro ele tem uma função. A gente leu lá em 1 Coríntios, que ele pega e ele fala que os menores membros são aqueles que eles precisam mais de honra. Eles são mais honrados. Ou seja, você não precisa aparentar. Você não precisa aparecer. Você precisa ser. Se Jesus ele pegou e chamou para ser olho, então você vai olhar. Se Jesus pegou e chamou você para ser estômago, então você vai digerir a comida. Se Jesus ele pegou e ele te chamou para ser ouvido, então você vai parar e vai ouvir. Mas você precisa fazer a sua função. Você precisa ocupar o teu lugar. O teu lugar é seu. Se você não ocupar, não existe espaço vazio no mundo espiritual. Quem ocupa ou é Deus ou é Satanás. Você é agente de Jesus. Se você ocupa este lugar que ele te deu, o que você acha que vai acontecer? No máximo, a gente vai ser curada. No máximo, a gente vai ser salva. No máximo, as pessoas vão conhecer Jesus. Porque você fez o seu papel. Você fez aquilo que ele chamou você para fazer. José, ele tinha um propósito de quê? De ser governador do Egito. Passou por tudo que precisava passar. Por lutas, por tristezas. Porque eu tenho certeza que ele ficou muito triste. Quando ele falou assim, lembrei de mim. E aí não lembraram dele. Eu teria chorado horrores. Como assim não lembrou de mim? Eu pedi para lembrar. Eu falei o que aconteceu. Eu falei. Foi lá, viveu o que eu falei que ia acontecer. Aí Jesus ia brigar comigo? Ia. Mas aí a gente se resolve. Não sei como foi com Moisés, mas eu ficaria muito triste. Como assim esqueceu de mim? Tô aqui, sei lá quanto tempo. José. Eu falei Moisés? Gente, é José. Não tem nada de Moisés. Moisés é outra história, ficou para outro dia. Então, assim, José, eu não sei ele, mas eu teria ficado chateada. Eu não sei se ele entendeu o processo de Deus que ele tinha para a vida dele naquele tempo. Mas ele ocupou o lugar dele. Ele foi lá, fez a diferença na prisão. Ele foi lá, fez a diferença na casa de Potifar. Não tinha ninguém para ensinar ele que ele não podia ir lá e se deitar com a mulher de Potifar. Ele falou, não vou. Não faz essa cara não, tá escrito. Então, assim, ele falou, eu não vou fazer isso. Ninguém chegou nele e falou assim, senta aqui que eu vou te ensinar. Não pode. O Espírito Santo ensinou ele. Eles não davam esse nome porque na época não existia. Mas foi Deus que ensinou. Ele deu a liberdade de Jesus ensinar. E ele ocupou o lugar dele. Quando ele pegou, ele sabia, ele soube a revelação dos 2 sonhos. Ele foi lá e ele deu. Talvez ele não pensasse que que eles iam esquecer dele. Mas ele pediu. Isso aí eu tenho certeza que não foi Deus pegando e falando assim, pede para ele. Tenho certeza que foi ele. Não esquece de mim. Era algo dele. Então, assim, quando ele pegou, e ele, todos os processos que ele viveu, os anos na prisão que ele viveu, as tristezas que ele viveu, porque eu acredito que ele não viveu de boa. Mano, os próprios irmãos venderam ele. Você não sabe. Imagina na cara vender você, Andrei. Imagina. Você entendeu? E é triste. Então, assim, é triste, gente. Um irmão pegar e falar assim, peraí, tô cansada de você, tô com muita raiva de você, peraí, primeiro estrangeiro que passar ali, quero matar você. Aí fala, não, matar não pode, porque vai passar um pouquinho do limite, a gente vai envergonhar meu pai, então eu não vou fazer isso. Aí pega e fala assim, não, apareceu uns estrangeiros ali, peraí, vou vender. Joga ele lá, bem lá no fundo. É triste. Então, assim, tudo que ele precisou passar foi para ele entender o propósito que Deus tinha. Quando ele ficou lá anos na prisão, ele aprendeu administração. Não tinha faculdade, né? Mas ele aprendeu a administrar. Ele tinha a chave na mão dele. Quando ele pegou e ele não foi, se deitou com a mulher de Potifar, ele aprendeu um princípio espiritual de respeito, de não ferir a presença de Deus. Ele sabia que era errado. De algum momento Jesus falou, mostrou para ele que era errado e ele fugiu. Ele ele resistiu à tentação. Que eu tenho certeza que ela não era feia. Fazer uma esposa de Potifar, ele não ia casar com qualquer uma. Na minha cabeça não encaixa isso aí, não. Entenderam? Então, assim, quando ele pega
E a cada processo que ele passou, ele aprendeu algo diferente. Os sonhos que foram revelados foram experiências com Deus. Ele teve 4 sonhos, assim, que eu contei quando eu estava lendo. Foram 4 sonhos. O sonho lá dos trigos, dos feixes que se prostraram diante dele, o do sol. 4 sonhos que ele teve a revelação, tá? Não 4 sonhos que eles tiveram. 2 foram deles e os outros 2 foi do copeiro e do padeiro. Obrigada. Ai, foram 5 que eu contei. Agora foi 5 que eles me ajudaram. Ai, é tão legal quando isso acontece. Foram 5. Então, assim, ele teve ali 5 experiências relatadas que a gente lê na Bíblia. Fora todas as experiências que ele teve. Entenderam? Então, assim, cada processo que a gente vive é um processo para a gente entender quem nós somos. É um processo para a gente entender qual é o nosso lugar. Se a gente não souber o nosso lugar, a gente vai ocupar o lugar de outra pessoa, mas não vai ocupar o nosso lugar. Por exemplo, um exemplo que não vai acontecer. A Catherine, ela tem a dança. Ela está no ministério de dança. Ela tem que ir lá e dançar para Jesus, porque é um ministério que ela tem. É algo que ela ama, não é isso? Ela ama, ela entende que é uma forma dela expressar a adoração dela. E ela vai lá e vai fazer com excelência. Se a Catherine não fazer, Deus levanta outra para fazer. Mas não vai deixar de ser o lugar da Catherine. Não vai deixar. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo meu. Meu pai pegou e falou assim, ó, ministra. Aí ele falou, não, o senhor tá aqui hoje, né? Pastor, vai lá, ministra. Fica à vontade, pode ministrar o louvor. Aí o Espírito Santo pegou e falou assim, mas e se eu quero que você ministre? Eu falei assim, então, aí a gente já entendeu, né? Então vamos lá, e aí Jesus, o que o senhor quer que eu ministre? Porque se eu não coloco, não tomo o meu lugar, ou Satanás levanta qualquer outra pessoa para tomar o meu lugar, ou Deus levanta outra pessoa para tomar o meu lugar, para estar no meu lugar, e eu vou ficar triste de ver a pessoa realizando aquilo que era para mim realizar. Ou você gostaria que Deus pegasse, te mostrasse todo o processo que você tinha que viver, te mostrasse o lugar que você precisava estar, e porque você não foi, você vê outra pessoa, e você sabendo que era para você estar ali, você ia se sentir bem? Eu ia chorar. E eu ia falar, não, volta pra lá de novo, me perdoa, tenta de novo, tenta de novo. Você é obediente, me perdoa. Até ele me perdoar e falar assim, vou ver se eu confio em você. Porque quando ele pega e ele mostra o lugar para você, é porque ele confia em você. Quando ele te fala, ele te revela algo, é porque ele confia. Quando ele fala com você, é porque ele confia. Todos nós temos um lugar que é o lugar de ser filho. Todos nós temos um lugar que é o lugar de ser igreja. Mas nem todo mundo vai ser diácono e vai fazer a mesma coisa. Se todo mundo for diácono, onde vai ser as pessoas que vai ter que exercer o presbitério? Onde vai ter as pessoas que vão apacentar? Porque os pastores apacentam. O diácono apacenta? Apacenta. Mas não na porção e no entendimento que um pastor tem. Porque a porção que Deus ele derrama sobre a vida de um diácono é diferente. Não é assim? É diferente. E cada um precisa entender aquilo que Deus ele derrama sobre as nossas vidas e buscar isso. Estar com Ele nisso. Andar com Ele para exercer aquilo que Ele tem. A gente não pode pegar e falar assim, não, eu não vou fazer e virar as costas para Jesus. Uma coisa que a gente estava falando sobre a palavra. Tudo que é mal resolvido sempre volta. É um ciclo. Não era isso que a gente estava falando? É um ciclo. Se você falar não para Deus hoje, e Ele tem um propósito para realizar na sua vida, há um tempo atrás, depois de um tempinho, vai voltar. Até você fazer. Se você teimar com Deus e bater o pezinho e falar não de novo, vai chegar uma hora que Deus ele vai abrir mão de você e vai dar... Não vai abrir mão, não. Ele não abre mão de a gente. Não abre mão da gente. Ele vai deixar, porque é uma escolha sua, porque ele respeita aquilo que são as suas escolhas, e ele vai levantar outra pessoa para fazer. Porque não existe espaço vazio no mundo espiritual. Vocês entenderam? Se tem alguma coisa para falar, gente, vamos conversar. Passa para eles. Conversa com o senhor, tio.
Pode, é um bate-papo. Passa pra ela, por favor, tio. Hã? Mas tem que ter um microfone. Ei. Dá pra ouvir. Isso que eu vou comentar é algo que eu vivi e nunca mais quero viver de novo. Que a Sara tá falando sobre a gente fugir do que Deus tem pra gente. É assim, o propósito de Deus, ele sempre vai se cumprir. E mesmo que ele levante alguém, aquele lugar sempre vai ser seu, isso é verdade. Só que assim, demora para você poder voltar pro lugar que era para você estar. E quando você voltar, os desafios vão ser muito maiores do que eram antes. Então, esse ciclo vicioso também é real. E quando as coisas voltam, elas voltam mais difíceis e mais desafiadoras. Porque quanto mais a gente foge, maior fica o problema, que na verdade é um problema para a gente que está fugindo. Não é um problema, é uma habilitação que Deus quer nos dar. Então, a melhor coisa que a gente tem que fazer é encarar. Com medo, mas com o Senhor. Porque se a gente tiver o Senhor, Ele tira o medo. E a primeiro momento a gente fica temeroso, mas o Senhor, Ele nos habilita, nos ajuda, e a gente consegue fazer o que precisa ser feito. Porque é Ele que vai fazer, na verdade. A gente só vai ser um instrumento. Só que quanto mais a gente fugir, quanto mais você fugir, pior vai ser. Porque quando voltar a situação, ela vai estar mais difícil e você vai ter mais desafios e você vai ficar com mais medo. E, de qualquer forma, você vai ter que passar por aquilo, porque a palavra de Deus não volta vazia. Se Ele te colocou no ministério, no chamado, aquilo vai se cumprir de um jeito ou de outro. Não tem como a gente fugir, se esconder de Deus, as coisas tudo, não tem como. Não tem. Quando Elias entrou lá na caverna, Elias entrou na caverna. Você acha que ele conseguiu se esconder de Deus dentro da caverna? Jesus não sabia que ele estava lá. Deus não sabia, não. Sabia ou não sabia? Sabia. Não tem como a gente se esconder de Jesus. Não tem como a gente se esconder dos planos que Ele tem para as nossas vidas. A gente vê diversas e diversas histórias dentro da palavra de pessoas que viveram de verdade experiências com Deus que foram marcantes, de viver do lado de Deus, andando com Deus, de Deus chamando aquela pessoa. Um exemplo, Gideão. Gideão, Deus pegou e falou assim, Gideão, vai lá liberar a batalha lá. Aí ele falou, eu, o menor da minha casa, e não sei o quê, nananã. Aí Deus falou assim, é você mesmo, vai lá. Até que, aí ele foi. Depois de falar um monte de coisa, Senhor, é o seguinte, mora dentro, mora fora. E agora dentro. Não, agora faz cambalhota. Ele não fez essa parte, não. Mas aí ele entendeu isso. Ele entendeu que era um processo. Depois. E mais ou menos, né? Porque se ele tivesse entendido mesmo, quando Deus pegou e falou assim, Gideão, vai lá e governa sobre o meu povo. Teria sido totalmente diferente. Totalmente diferente a história de Gideão. Mas ele não quis. Ele não quis. Deus levantou um profeta que foi lá e que cuidou do povo, profetizou, ensinou a palavra. Na época era a Torá, então era um Pentateuco. Ensinou tudo bonitinho. Levantou lá depois Samuel sendo juiz, profeta, lá declarando a palavra de Deus, sendo usado, as pessoas temendo ele, porque sabia que ele era um homem de Deus. Então, onde ele chegava, as pessoas tinham temor, tinham medo muitas vezes, porque sabia quem era que estava com ele. Então, assim, a gente precisa entender o que Deus ele tem para as nossas vidas. Qual que é a proporção das coisas que Deus tem? A palavra de Deus diz assim, que aquilo que Deus ele tem para nós, ouvidos não ouviram, olhos não viram, tá tudo fora de ordem, mas é praticamente isso, tá? E nem sequer desceu ao coração do homem aquilo que Deus ele tem preparado para aqueles que amam a ele. Então, assim, se é tudo isso, a gente não sabe, literalmente, porque se a gente não tem como imaginar, não tem como ouvir, não tem como ouvir, então, que negócio é esse? Que negócio é esse? Aí lá vai a gente, Jesus, que negócio que é esse aí? Conta pra nós. E quanto mais a gente vai nessa de conversar com ele, de buscar ele, ele mostra pra gente, ele revela.
Quanto mais a gente pegar e falar assim, ó, agora eu vou entrar na presença de Jesus, eu vou ficar aqui. Jesus, olha, hoje eu não tenho nada para te falar, mas olha, eu tô aqui na tua presença. Fala, Senhor, comigo já, então, não tem nada para falar mesmo? O Senhor sempre tem alguma coisa para me falar. Pode falar que eu tô te ouvindo. Mas só o fato de você estar com Ele, isso já faz total diferença na sua vida. Já faz. Eu não lembro onde eu ouvi, mas eu ouvi uma pessoa que estava falando, e a pessoa pegou e falou assim, se você chegar e estiver presente na igreja, você já está tomando o teu lugar. Então, só o fato de você estar ali presente já faz uma diferença enorme no mundo espiritual. Eu não lembro onde eu ouvi mesmo, mas eu ouvi em algum lugar. Já faz uma diferença enorme. O fato de você estar ali, o fato de você estar aqui hoje, já faz uma diferença enorme no mundo espiritual. Pode falar. Uma outra coisa que eu queria compartilhar. Gente, tudo que eu tô falando eu vivi, tá? Então eu estou falando com experiência de causa. De dores e o Senhor me curando. Deus, ele sempre vai te colocar numa situação que humanamente você não tem possibilidade de fazer aquilo. Tipo, você vai pensar, ai, Senhor, eu vou ser líder desse ministério? Ah, Senhor, mas você vai me chamar para ser tal coisa? Tipo, nada a ver comigo, Só que é isso mesmo que Deus quer. Porque, na verdade, quem vai fazer é Ele, não é a gente. Por isso que tem aquela passagem que fala que na nossa fraqueza, Ele mostra o poder dele. Porque, na verdade, se a gente conseguisse fazer as coisas sozinho, a gente ia precisar de Deus para quê? Às vezes você conversa com alguém que está fora da presença de Deus, e a pessoa fala, eu vou parar de fazer isso aqui, e quando eu parar, eu volto para a igreja. Aí, tipo, aí eu falo, você acha mesmo que sem Jesus você vai conseguir parar de fazer isso? Não vai. Da mesma forma, as habilitações que Deus quer dar pra gente. Sem o Espírito Santo, a gente não vai conseguir fazer, mas é Ele que vai capacitar. E a maioria das vezes, Deus é muito engraçado. E Ele coloca a gente para fazer coisas que a gente não tem habilidade, que a gente não... Muitas vezes pode até não gostar a primeiro momento, mas aquilo serve para o reino e Ele vai nos habilitar e vai nos capacitar. E a gente vai conseguir fazer com excelência para Ele e vai ser uma bênção. Então, tipo assim, mesmo que você ache que, como eu já achei muitas vezes, que eu não vou conseguir, eu não sei fazer isso, a pastora tá doida, ela quer me colocar nesse ministério, não tem nada a ver comigo. Gente, é o Senhor que fala na nossa igreja, em todas as outras, em nome de Jesus. Mas é o Senhor que comanda, é o Senhor que coloca e Ele que vai capacitar, todas as vezes. Então é só obedecer e ir. Verdade. Porque assim, quando a gente fala de ouvir e obedecer, a gente fala de... Quando a gente ouve e a gente obedece, a gente já sabe que a gente está dentro de um propósito, de um caminho de Jesus, seguindo aquilo que Ele quer. Certo? Então, quando a gente fala disso, a gente ouve, a gente obedece, o que vai acontecer com a gente, só vai acontecer coisas que vão nos edificar. Ah, mas Deus falou assim que se eu for por esse caminho, eu vou sentir dor. Tá bom, cara. Se for pra sentir dor, pra estar com Ele, não vai valer a pena? Quando Ele pegou e Ele decidiu morrer por você, Ele não sentiu dor não, né? Não. Chega a sua sangue, nem um pouquinho de dor. Não foi assim. Ele sentiu tudo, todas as dores, ele sentiu a ira de Deus sobre ele. Ele sabia qual era o peso da ira de Deus, porque ele estava lá, ele era Deus. Ele é Deus. Então ele sabia como era. E mesmo assim ele foi. O que está faltando na gente é literalmente parar de tomar vergonha na cara. De pegar e falar assim, mano, tem algo dentro de mim que está errado. Eu preciso reconhecer. Eu reconheço, cito o nome, porque se você não falar o nome, então você não está se arrependendo de verdade. Que é algo que para você, tô falando só para ficar de boa. Não tem isso. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele esquadrinha os corações. Ele prova os pensamentos, Ele esquadrinha o coração. Então Ele sabe cada sentimento, Ele sabe cada pensamento, Ele sabe cada coisa que se passa dentro de você. Tudo. E se Ele sabe de tudo, por que Ele ia pegar? Outra coisa, a palavra dele diz que Ele tem um bom futuro para você. Se Ele tem um bom futuro, Ele não sabe o que vai acontecer no teu futuro? Ele sabe. Então, assim, quando a gente pega e a gente fala
de obediência é obediência nos detalhes. José ele não sabia o que era, o que estava acontecendo na vida dele. Mas ele sabia que tudo tinha um propósito. Ele foi, eu não sei como ele se sentiu, porque a Bíblia não relata. Mas imaginando toda a situação, o tanto que esse cara deve ter sofrido. Para um dia, lá na frente, depois de anos, ele começar a caminhada dele com Jesus com 17 anos, para lá com seus 30 e poucos anos, porque eu não acredito que foi do dia para noite que ele chegou lá no Egito, opa, vou governar o Egito. Não foi assim. Lá com seus 35 anos, por aí, não sei a contagem, só estou chutando só, tá? Mas quando ele fosse já adulto, para que ele pudesse ser governador, para que pessoas não pudessem morrer de fome, morrer de sede, porque veio uma seca sobre o Egito. Sobre o Egito? Foi. Sobre todo o Egito, as partes ao redor, ou seja, ninguém conseguia plantar, ninguém conseguia colher, nem conseguia nada. Ou seja, ia morrer de fome. E o único lugar naquela época que tinha era o Egito. Era a única fonte que tinha de prover alimento. Aí falou, vamos todo mundo lá para comprar o alimento. Vamos viajar quilômetros para poder ter alimento. Então, assim, nós somos colocando para uma outra linguagem. Nós somos aquele que provê o alimento. O alimento para quem está do nosso lado, o alimento para as pessoas lá fora, porque cada palavra que sai das nossas bocas precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. E se é dirigida pelo Espírito Santo, tem transformação na vida das pessoas. Tem alguma pontinha, uma semente é lançada a cada palavra, a cada gesto, a cada olhar, a cada se portar. Isso faz diferença na vida das pessoas. Porque se a gente não ter esse entendimento, não vai fazer diferença. Quanto mais a gente tem conhecimento, mais Jesus ele busca de nós, ele pega, ele cobra de nós. Porque se você tem um conhecimento de algo, então é para você pegar e colocar em prática. A matemática, você aprende lá a soma. 1 mais 1 é 2. Se você não colocar que 1 mais 1 é 2 numa prova, você tira 0. Tira 0. Agora, se você sabe que você precisa servir ao seu irmão dentro e fora da igreja, e você não faz isso, você está fazendo valer aquilo que você aprendeu? Se você sabe que você precisa amar o seu irmão como você se ama e você não faz isso, você acha que está fazendo o quê? Que está acontecendo o quê? Está praticando a palavra? Está honrando Jesus? Não está. Você não está fazendo aquilo que é um mandamento, algo que ele falou. Ama você mesmo e aí você ama o outro como você se ama. Você me ama, em primeiro lugar, você vai começar a se amar porque ele trata tudo, ele te ensina, ele provê, tudo bonitinho. E aí depois você ama, como você se ama o próprio. Coloca a Vitória como exemplo. A Vitória se ama muito. À mesma medida que ela se ama muito, ela tem que amar todo mundo. Porque é mandamento. É linda. É desse jeito. Ninguém mandou se amar muito. É desse jeito. Se a gente não fizer, a gente não está vivendo. A gente não está dando bom testemunho. A gente não está pegando e honrando Jesus. Todas as vezes que a gente sabe de algo, a gente sabe o que é certo, sabe o que é errado, e a gente opta pelo errado, não é o teu nome que é envergonhado, é o nome de Jesus. Porque na hora que você faz errado, aí eles lembram que você é crente. Aí eles lembram que você é servo de Deus. E aí quem é envergonhado é Jesus. Então a cada flerte, a cada olharzinho ridículo, a cada se portar com fofoca, a cada se portar roubando o patrão, e se envergonha o nome de Jesus. Envergonha. Gente, só de pensar que eu estou desagradando Jesus, meu coração aperta. Meu olho enche de lágrima. Porque eu não quero desagradar Jesus. Vocês têm uma noção? Eu estou levando uma série de broncas de Jesus por diversos motivos diferentes, situações diferentes. Cada hora ele levanta uma pessoa diferente, gente. Gente que não tem nada a ver. A pessoa do nada fala assim, mas e tal coisa?
Tal coisa o quê, gente? Desde quando você tá lembrando? Desde quando você sabe dessas coisas? Então, assim, eu tô levando bronca de Jesus, fiquei muito chateada. E bora pra frente, gente. Ficar chateado pro resto da vida não dá. A gente precisa ter... Se ele tá chamando atenção, então tem algo errado. Algo que ele quer alinhar, algo que ele quer falar, algo que eu tô impedindo ele de fazer. E aí eu faço o quê? Jesus, me ajuda a fazer a tua vontade. Jesus, é o seguinte, eu me esvazio de tudo aquilo que eu sou, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer. Porque ninguém é perfeito. Ninguém vai fazer certo o tempo todo. A única pessoa, ser humano de carne e osso que foi perfeito foi Jesus. O único. Que não teve um pecado. O resto, todo mundo. Pastor, bispo, apóstolo, todo mundo erra. Independente da constituição que tem sobre a sua cabeça, todo mundo erra. E o nosso papel quanto igreja não é olhar com cara feia, não é a gente olhar e não sento mais para ouvir. Porque Deus, ele usa quem ele quer. É simplesmente a gente pegar e falar assim, tá, o Senhor vai usar tal pessoa? Eu tô sabendo de tal coisa, Jesus. Mas você não sabe da intimidade da pessoa, se ela chegou e pediu perdão? Ah, mas eu não tô vendo fruto. E se a pessoa tá num processo? Uma fruta, quando você vai plantar uma árvore, a árvore ela não pega e frutifica de um dia para noite. Ela demora um tempo para frutificar. Então, assim, a gente precisa viver os processos que Jesus ele tem sobre as nossas vidas. E precisa seguir eles em cada milímetro de detalhe. Porque se qualquer etapa que a gente pular, a gente volta para essa etapa que a gente pulou. Porque com Deus não tem essa. Ou você segue aquilo que ele tem. Ou você anda com ele, ou você anda com ele. Ou você não anda. Porque a gente não pode pegar e ficar naquele meio termo. O meio termo já não, você não está andando com Jesus. Se você não está andando com Jesus, você está andando com quem? Você entendeu? A gente precisa ter maturidade, a gente precisa ter discernimento. Na vida de um cristão, nós somos cristãos. A gente precisa ter intimidade com ele, para que ele possa ir lá e nos ensinar. Para que ele faça que nem ele fez com José, de ir lá ensinar aquilo que é certo, aquilo que é errado, dele ir lá e capacitar, dele ir lá e ensinar, dele ir lá e falar. Porque quando ele pega e ele faz isso, e você deixa dar essa liberdade para ele, o interior dele é mudado. O interior é transformado, o teu interior é transformado. Aquilo que é a sua vida é transformada. Aquilo que é o teu entendimento é aberto para que Jesus faça aquilo que ele precisa fazer. Às vezes, ele nos leva para situações para tratar a gente, para que outra pessoa chegue perto da gente, que a gente precisa resplandecer de uma maneira diferente. Entenderam? Vocês entenderam? Vocês têm mais alguma coisa para falar? Vocês querem comentar alguma coisa? Certeza? Alguma experiência que vocês tiveram com Jesus? É um bate-papo, gente. Eu ministrei e a gente conversa sobre aquilo que foi ministrado. Falar sozinha não dá. Eu não falo nem sozinha quando eu tô falando com Deus. Às vezes ele demora para me responder? Demora, mas ele me responde. Vocês não têm nada para contar? Jesus não falou com vocês? Não falou, não? Não falou, não, Andressa? Não falou com você, não? Jesus? Andrei? José? Não falou com você, não, Jesus? Não falou com você, não? Vocês não têm nada para falar? Comentar alguma coisa? Conversar? Tio? Não tem, não? Ana? Jesus Cristo. Vamos conversar com as paredes. Acho que as paredes vão me responder. Jesus, me ajuda. De verdade. Vocês não têm nada, literalmente nada para falar, para comentar, para acrescentar. É um bate-papo. Tem alguma coisa para falar? Eu Vão falo. ter sim. Tá bom. Mas isso é o processo que vai começar. Foi mudado o clima, então há um processo. E você fala no programa, pode falar também. Tá? Então, né?
coisa que Jesus falou com você. Então fala. Jesus, lembra a Catherine. O que eu acho legal, né, de José, que foi o que a Sara ministrou, é que a todo momento, eu vou falar olhando pra lá, porque, sei lá, né, eu olho pra vocês, não sei mais pra onde eu olho. O que eu acho mais legal é que ele não se importou, tipo, ele tinha tanto relacionamento com Deus, ele tava tanto com Deus, que na hora de fazer a coisa errada, ele não fez. Ele poderia ter se vingado dos irmãos dele, falar, você não vai comer? Não, você vai pra prisão. Mas ele não fez. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Você não queria me matar? Ele poderia ter guardado o rancor e falado assim, não, vocês me fizeram mal, eu vou fazer mal também. Mas ele estava tanto com Deus, mas tanto com Deus, que ele falou, eu não vou machucar os meus irmãos. Eu vou dar a comida que eles precisam. E vocês vão vir morar aqui comigo. Vocês vão morar comigo porque vocês são a minha família. José sabia os princípios dele com Deus. E isso é o que eu acho mais legal. É só isso. Amém. Andressa, Ana, Andrei. Nada? Wagner? Então tá bom, gente. Espero que Jesus ele tenha falado com vocês, que vocês possam entender que Deus ele tem um propósito para as suas vidas, para as nossas vidas, que Jesus ele deseja que a gente ande com ele da maneira que ele deseja, da forma que ele fala pra gente, que ele nos ensina. Então, tudo que está na palavra, obediência, fidelidade, amizade, de a gente estar ali de verdade, tendo a consciência de quem nós somos, exercendo o nosso papel aqui. Nem todo mundo vai profetizar, nem todo mundo vai ser apóstolo, nem todo mundo vai chegar e vai ser pastor, nem todo mundo vai lá e vai ser intercessor. Cada pessoa tem o seu papel. Se você exercer esse papel em bonitinho, se você não sabe esse papel, chega e fala para Jesus. Fala para ele, Jesus, me ensina. Me ensina qual é o papel que o Senhor quer que eu faça. Qual é o posicionamento que o Senhor quer que eu faça? Feche os seus olhos. Começa a falar com Jesus. Fala, Jesus, olha, eu sei qual é o meu papel. E eu estou querendo exercer o meu papel, mas eu não sei como, então me ensina. Jesus, tem acontecido e tal coisa que tem me pedido de viver aquilo que é o teu propósito, aquilo que o Senhor tem para realizar na minha vida. Jesus, esse sentimento aqui, ele tem me atrapalhado de fazer a tua vontade. Jesus, eu não sei qual que é o propósito que o Senhor tem, então me fala, conversa comigo, Pai, sobre isso. Me mostra, Senhor, aquilo que eu preciso fazer, qual que é o posicionamento que eu preciso ter. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, e falar com cada um, Pai. Mostrar, Senhor, o propósito, mostrar, Senhor, para aquilo que o Senhor chamou. Nos ensina, Senhor, qual que é o posicionamento que a gente tem que ter, qual é o lugar que o Senhor nos colocou, Pai, para que nós possamos permanecer, Pai, como o Senhor nos ministrou, Senhor, na sexta-feira. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos encher com a tua presença, Pai, ao ponto do Senhor nos ensinar algo, a gente fazer e depois a gente se tocar que foi o Senhor que nos ensinou. Ao ponto, Senhor, da gente transbordar, Senhor, da tua alegria, transbordar, Senhor, do teu amor aonde nós formos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, trazer cura, possa, Senhor, trazer transformação, Senhor, no nosso interior, possa, Senhor, trazer um novo tempo, Senhor, sobre as nossas vidas. Um tempo, Senhor, onde a tua identidade, Pai, ela está selada no nosso interior, Pai, a ponto de não ter como sair, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, a ponto, Espírito Santo de Deus, da tua presença, Senhor, nos encheia, e a tua unção seja física, Pai, através de toque, através de abraço, através, Senhor, de olhar, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Senhor,
trazer um novo tempo, Pai. Um tempo de alegria, um tempo, Senhor, de entendimento, um tempo, Senhor, de olhos abertos, Pai, para enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor tem, Pai, em nome de Jesus. Amém? Gente, fiquem com Deus, que Jesus possa ter falado com vocês, em nome de Jesus. Falem com Jesus. Se vocês precisarem de alguma coisa, chame a gente no direct. Que vocês possam ser abençoados, vivam os processos que Jesus tem para vocês sem pular eles, vivam a vontade de Deus, busquem nele qual que é a posição que vocês precisam ter, tá bom? Um beijo e até depois.